Bom dia e bem-vindos para mais um vídeo da nossa série compacta sobre o uso do Envy. Hoje falando sobre o Envy Server e como ele pode turbinar o seu uso do Envy. Separamos essa apresentação em duas partes. A primeira parte introduz o Envy Server e mostra a implementação da própria Harris no Envy, e na segunda parte nós vamos mostrar alguns desenvolvimentos que a SUSoft gostaria de colocar à sua disposição, que esperamos vai deixar o Envy Server ainda mais interessante para você. Nada melhor para mostrar o que é realmente os Envy Server, como mostrar na prática. Vamos ver aqui um exemplo. Então, temos uma imagem multiespectral de alta resolução, a gente tem também a imagem pancromática e vamos fazer a fusão. Essa é a tela de um algoritmo muito bom de fusão em Diffuse. Vamos preencher os campos. Aqui imagem de baixa resolução. Eu vou apenas reduzir o número de bandas que participam do processamento para ser um pouquinho mais rápido. A imagem pancromática. Outros parâmetros podem ser deixados em aberto. O nome de um arquivo também vai colocar qualquer nome. E normalmente se clica agora em OK e teria que esperar 10, 15, 20 minutos, uma hora, duas, até o processamento terminar, para você poder voltar à sua sessão do Envy e poder continuar trabalhando. A partir do 5.6 você tem uma nova opção, que está escondido aqui nessa flechinha, Run Task in the Background. Você pode executar essa tarefa em segundo plano. Vamos fazer isso, ver o que acontece. Nossa telinha do processamento sumiu. Aqui se abre uma nova janela, que é o console do Envy Server. E aqui a gente vê que o processo está lá numa fila, pronto para ser executado. Temos algumas informações sobre o processo. Podemos também abortar ele se a gente quiser. Mas o mais importante é que, enquanto isso, a gente tem plena liberdade para continuar usando o nosso Envy como se nada tivesse acontecido. Ou seja, nós temos aqui um processamento do Envy ocorrendo em segundo plano, enquanto aqui no desktop a gente continua trabalhando à vontade, né? Posso abrir aqui um portal do Envy, que é um recurso muito interessante para ver duas imagens linkadas. Qualquer processamento aqui na sua lista de processos aqui no Toolbox estão à sua disposição. Você tem literalmente duas licenças disponíveis, uma para utilizar como Envy Desktop e uma segunda licença que permite que você faça esses processamentos em segundo plano, né? Você viu que abriu na status, se abriu aqui uma barra de progresso, que ele dá uma ideia quanto tempo que vai demorar esse processamento. O processamento vai salvar o resultado num disco que foi previamente configurado na instalação do GSF, e a gente já vai falar sobre esse programa adicional que você vai precisar para poder aproveitar todos os recursos do Envy Server. Tudo, novamente, tudo já incluso na sua licença a partir da versão Envy 5.6. Aqui nosso processamento está finalizando. Esse cancel job, uma vez que o processo terminou, ele muda para display results. Vou clicar nele, vamos ver o que acontece. Bom, o resultado do processamento está agora aqui na nossa tela do Envy, resultado da fusão, e a gente pode imediatamente também trabalhar com esse arquivo. Então, esse recurso de processamento em segundo plano, ele é extremamente útil, porque ele economiza tempo. Você não precisa mais esperar o processamento terminar, você tem a licença do Envy disponível praticamente o tempo inteiro. Agora, nem todos os processos que estão aqui listados no Toolbox oferecem essa facilidade. Vegetation Suppression,
por exemplo, tem. Já o cálculo de índice espectral, aparentemente não tem aqui diretamente esse recurso. Mas, não se preocupe, você tem acesso a essa facilidade com todos, realmente todos os processamentos no ENVI, através do ENVI Modeler. Se você ainda não está familiarizado com o ENVI Modeler, por favor, dê uma olhada lá na documentação. A gente também está lançando vários vídeos que vão lhe ajudar a entender melhor como funciona o ENVI Modeler. É um recurso também excelente para interativamente, de forma visual, montar os seus processamentos. Nós vamos dar uma olhada aqui como que funcionaria isso para o Image Sharpening, para fusão. Você tem aqui o NN Diffuse, vou abrir ele aqui. Você vê que tem uma caixinha que tem uma entrada, uma saída. A entrada pode ser ou a imagem que você quer processar ou algum dos parâmetros, e a saída é o resultado do processamento. E aqui a tela de configuração é muito parecida com a tela que você viu aqui no Toolbox. Só que aqui embaixo não tem mais a flechinha. Então o que está acontecendo? Não se preocupe, em vez da flechinha aqui na tela do NN Diffuse, você tem uma flechinha meio que generalizada aqui na janela do ENVI Modeler. Então, em vez de clicar em Run e bloquear a sua sessão do ENVI, você agora pode optar pela opção Run Model in the Background. Se isso não aparece para você, ou se não funciona direito, é muito provavelmente porque você não instalou ainda o GSF, Geospatial Services Framework. É um programa que está disponível para você, também incluso na licença ENVI, para configurar esse recurso. Você pode fazer o download do GSF no Download and License Center da Harris. Você entra com seu login e senha, vai ter lá disponível os softwares que você adquiriu, entre outros, claro, o ENVI. E aqui está listado também o GSF. Você clica nele, novamente aqui em GSF, e se vê que tem duas versões do GSF disponíveis, uma para Windows, uma para Linux. Ainda não temos o GSF para Mac OS. Então, por favor, escolhe a sua plataforma, faça o download, executa o arquivo de instalação, é bastante simples, tem algumas coisas para configurar. Nós estamos lançando também um vídeo que vai lhe ajudar a percorrer todos esses passos e vai dar algumas dicas a respeito da configuração de um computador para ser usado como ENVI Server. Ok, agora que você sabe como instalar o ENVI Server na sua máquina, nada mais natural do que instalar também nas outras máquinas da sua rede local, máquinas que você tem acesso e que poderiam lhe servir para esse recurso. Tenho aqui uma lista de máquinas na nossa rede local aqui na Sulsoft que servem para esse objetivo. E eu vou aqui, através de Server, Add ENVI Server, adicionar essas máquinas aqui à minha seção do ENVI. O que você precisa? O endereço IP local com a porta. Isso tudo é explicado mais em detalhe no nosso vídeo sobre o GSF, a instalação dele, a configuração dos computadores, o nome do servidor aqui, só para você mesmo saber qual que é, e um caminho para o diretório compartilhado naquele computador. Ok? Eu vou repetir isso para os outros dois computadores, que são computadores aqui dos meus colegas, Alexandre e Hilário. Claro que eu vou avisar eles quando eu vou utilizar as máquinas deles para algum processamento, mas fora disso não vai atrapalhar em nada, desde que eu tenha acesso via rede. Você vê que para cada um dos computadores eu coloco aqui um diretório compartilhado local. Esse aqui realmente é um diretório no computador do Alex.
assim como agora nesse último computador, que é a configuração do Hilário, o diretório também é local na máquina dele. A Harris, na documentação, quando você lê isso, eles recomendam que você tenha um único diretório compartilhado. Nós achamos que é melhor se você tiver a possibilidade de ter um diretório em cada um dos seus computadores. Porque se o processamento acontece no disco do próprio computador, você realmente economiza tempo que você perde quando vários processos disputam o mesmo disco. Como que você pode agora aproveitar dessa configuração? Então, quando eu clico aqui na flechinha, em vez de só ter a opção de executar em segundo plano, eu tenho agora a possibilidade de executar em segundo plano em qualquer um dos outros computadores configurados aqui. Lembrando novamente que esse processamento vai exigir simplesmente só uma licença Envy Task Engine em cada uma dessas máquinas. Por que isso é bem interessante? Porque esse NDFuse ele executa na minha máquina tão bem quanto nas outras, mas eventualmente você tem processamentos que precisam, por exemplo, de uma placa gráfica muito boa. Aqui na firma é claro que o computador do chefinho tem a melhor placa gráfica, então se o meu colega Hilário precisa fazer algo com Deep Learning ou talvez no SARscape, um filtro que usa pesadamente a placa gráfica, ele pode configurar o processo na máquina dele e manda executar na minha. Isso provavelmente nem vai me atrapalhar muito, porque a maioria das vezes eu não vou usar a placa gráfica aqui. Então isso é uma excelente maneira de aproveitar muito bem dos recursos distribuídos dentro da sua organização. Aqui no Envy, na Envy Modeler, nós temos um recurso que também ajuda a utilizar essa rede de computadores Envy Server. É o chamado iterador. O iterador, ele literalmente pode iterar sobre uma lista de valores, uma lista de nomes, e executar esses processos sequencialmente. Isso é normalmente como funciona. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir aqui um Envy Server Median. Só para se situar rapidamente, esse aqui executa o processo do filtro mediano. Você tem aqui um image add back value, que pode misturar a imagem original e a imagem filtrada, e o tamanho da janela do filtro. Isso é o mais importante. Você vê que ele vem do iterador. O que quer dizer que ele vem do iterador? Se você não usa o Envy Server por alguma razão, o processamento aqui acontece da seguinte forma. Esse módulo do iterador, ele se alimenta dessa lista. Aqui nós temos 4 valores simplesmente nessa lista. Ele percorre essa lista nessa sequência de cima para baixo. O primeiro valor é 13. Ele pega esse valor 13 e ele vai aqui até o filtro mediano. E aqui o output do iterador entra como input do window size, ou seja, ele alimenta aqui o parâmetro tamanho da janela. Paralelamente, ele alimenta aqui um módulo que se chama gerar nome de arquivo. Só que ele não usa aqui a saída do iterador da lista, ele usa o índice. O índice, nesse caso, seria 0, 1, 2, 3. Lembrando que os índices sempre no Envy começam com 0. E ele alimenta com isso um número a ser acrescentado ao nome do arquivo. Né? Então aqui no nome do arquivo, o que a gente tem configurado? Um diretório. O diretório, novamente, tem que ser um dos diretórios compartilhados por todos. Né? Aqui nós podemos colocar um prefixo, colocar medium filter test
ES1, para não ter talvez o nome já usado, e aqui o número a ser acrescentado é o índice, né? Nós queremos gerar um número randômico também? Não. Isso aqui é só quando você realmente não tem índice, você quer realmente gerar números randômicos para serem acrescentados ao nome do arquivo, né? E essa saída vai aqui no output parameter. O que muda com NBServer? Aqui nós temos esse símbolo de uma rede de servidores. A gente pode chamar aqui a lista de servidores configurados para a nossa sessão. E eu vou selecionar todos, ok? Ele valida aqui os meus endereços, é uma boa ideia. Isso é relativamente rápido, só para verificar que nenhum dos computadores está fora do ar. E agora nós já estamos prontos para executar, né? Só que nesse momento o processamento vai ser da seguinte forma. Eu vou clicar aqui, vou chamar aqui o console para você ver como que funciona. Eu vou clicar aqui em Run, né? Como que funciona o processamento? Agora o iterador ainda pega esses valores da lista, mas, por exemplo, o primeiro valor 13, ele pega aqui o endereço do primeiro computador, ele configura o processamento do filtro mediano e manda para esse computador. Depois, imediatamente, ele pega o segundo valor, 11, configura aqui o processamento e manda para o segundo computador. 9 também, coloca aqui dentro como o Windows Size. Isso praticamente acontece instantaneamente. Consequentemente, os processos estão ocorrendo aqui em paralelo. Claro que alguns computadores terminam mais cedo, outros mais tarde. Mas o interessante é que nós temos aqui todos os resultados disponíveis. Podemos clicar aqui em Display Results. Ele coloca aqui o resultado na nossa tela, né? Eu posso juntar aqui os resultados e tive a vantagem de não ter que esperar ocorrer esse processamento sequencial 4 vezes essa aplicação do filtro mediano com diversas janelas. Não, tudo isso foi executado em paralelo, né? Então, realmente é uma baita economia de tempo. Tem aqui ainda um outro exemplo da aplicação do iterador que eu gostaria de lhe mostrar. Nós vamos agora trabalhar com índices espectrais, colocar aqui index. Nós precisamos novamente o iterador. Só dessa vez a gente vai iterar sobre uma lista de arquivos. Então, nós temos aqui uma lista de recortes de Sentinel-2. Acho que são em total 10 arquivos. A gente não tem limite no número de arquivos que você gostaria de colocar. Vou botar elas aqui. O tipo que nós precisamos aqui é raster. E estamos quase prontos para montar e executar nosso processamento. Novamente, nós vamos iterar sobre essa lista de arquivos. Aqui a lista de arquivos que nós podemos também a qualquer momento editar. A iteração vai entrar aqui. Veja que você tem aqui essa opção de selecionar novamente a saída do iterador. Nós queremos a lista, a saída da lista, que vai ser o input raster. E nós precisamos algo para compor o nome do arquivo novamente. Vamos aqui colocar generate file name. Esse file name nós vamos usar aqui novamente ali pela iteração. Vai ser o índice, o número a ser acrescentado ao nome do arquivo. Vou pegar aqui esse diretório workspace e esse mesmo nome, ok. Colocar isso lá como diretório, desculpa, é o diretório Sentinel.
Nós vamos colocar como prefix index NDVI, e aqui vai o número, assim, o index do arquivo aqui na nossa lista. Aqui tem ainda a opção, essa opção de acrescentar um número randômico, não é o que nós queremos nesse momento. Ok, colocamos isso aqui como nome de saída. Pronto. E isso aqui vai ser colocado como output parameter aqui, a saída do spectral index aqui no output parameter. Como que funciona quando a gente usa esse iterador com NVServer? Novamente, podemos chamar aqui a lista de servidores NV. Vou colocar novamente os 4. Ok, ele faz a validação. Agora o iterador vai percorrer essa lista de nome de arquivos e vai inserir o nome de arquivos aqui na geração do índice espectral. Só que como ele tem também essa lista de computadores, o que ele vai fazer? O primeiro arquivo vai ser processado no primeiro computador da lista, o segundo no segundo, terceiro no terceiro, quarto no quarto. Agora nós temos um quinto arquivo. O que acontece com ele? Ele vai percorrer ciclicamente essa lista de computadores, ou seja, o quinto arquivo vai ser processado na minha máquina, o sexto no computador seguinte e assim por diante, até não ter mais itens na lista, né? Vamos ver como funciona isso. Executar. Vamos ver se nós temos tudo configurado. Index é undefined. Vamos pegar aqui um NDVI simples, que eu sei que nós temos disponíveis. Percorrendo a lista, ele procura aqui os nossos arquivos. Vamos ver onde que ele está. Agora, tá. Demorou um pouquinho, desculpa, porque ele teve que copiar esses arquivos lá para os computadores, respectivamente. Não precisamos disso. Se vê que no HP Server, por exemplo, nós temos agora 3 processos concorrendo. No meu computador, 2 estão correndo aqui em paralelo e um diz aqui accepted. Isso também é muito interessante porque se vê que nós temos licença para processar duas imagens em paralelo. Se não tiver mais licença extra disponível, ele vai colocar o processamento na fila e automaticamente executar assim que tiver uma licença liberada. Então você não precisa se preocupar aqui eu não tenho quantas licenças que eu tenho em cada computador. O único lugar onde você tem que configurar isso corretamente é na configuração do GSF. Dá uma olhada lá no nosso vídeo para dicas sobre fazer isso. E aqui nós conseguimos processar todas as imagens. Podemos novamente clicar aqui em Display Results. Eu vou liberar aqui o nosso display. Aqui são os diversos resultados do nosso processamento do NDVI em cima dessa lista. Então se vê que o iterador pode ser utilizado tanto para iterar sobre, por exemplo, uma lista de valores que você insere no processamento, como por exemplo o tamanho da janela, ou uma lista de arquivos, onde então todo arquivo, o processamento dele é enviado para um computador da lista, percorrendo essa lista quantas vezes for necessário. Espero que eu consegui mostrar aqui realmente que o NVServer é um recurso extremamente válido, já da forma como ele é implementado aqui no NV de fábrica.
A notícia melhor ainda é que nós da Sulsoft fizemos algumas adaptações, escrevemos, programamos um pouquinho para ainda acrescentar a possibilidade de não apenas mandar vários processamentos para os computadores da sua rede NB Server, mas também acelerar o processamento de um único arquivo através dessa tecnologia e assim ganhando realmente muito em performance e verdadeiramente turbinando o seu NB. Então não perca, por favor, a parte 2 dessa série de vídeos sobre o NB Modeler. Por enquanto, muito obrigado e até mais.